Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nesse vídeo, vamos estudar sobre a área das figuras planas. Vamos ver aqui nesse vídeo a área do quadrado, como calcular a área do retângulo, do paralelogramo e do triângulo. Então, gente, primeiramente, um conceito de área. Podemos entender área como sendo um número que é associado ao espaço ocupado por uma superfície limitada. Considere esse retângulo. Então, a partir do momento que a gente preenche o interior dele, então ele ocupa um lugar, né, no plano. Então, o que é que podemos dizer? Que existe um número associado a esse espaço ocupado. Então, considere essas duas figuras. Aqui nós temos duas figuras diferentes, mas que elas possuem a mesma quantidade de quadradinhos em cada uma. Ela ocupa o mesmo espaço. Então, dizemos que duas superfícies são equivalentes quando possuem as áreas iguais. Unidades de medida de área. A unidade de medida mais utilizada é o metro quadrado. Considere um quadrado que tem 1 metro em cada lado. Então, dizemos que a medida dele é 1 metro quadrado. Essa unidade de medida a gente utiliza muito em construção, né, para saber a quantidade certa da cerâmica ou para colocar o forro PVC no teto, né? Quantidade de telhas que deve comprar para cobrir um telhado. Outras unidades de medida de área. No caso aqui, o mapa da Paraíba. Então, está destacada aqui uma cidade. Então, a área ocupada pela cidade sempre é em quilômetros quadrados, pela sua grandeza, né? É outra unidade de medida, metro quadrado, quilômetro quadrado. Outra é o centímetro quadrado. Imagina um quadro que você precisa saber as medidas dele. Então, a área pode ser calculada em centímetro quadrado. Outra unidade de medida que é utilizado em terrenos é o hectare. Equivale a um quadrado de 100 metros em cada lado. Imagina um quadrado que tem 100 metros de lado, então corresponde a 1 hectare. Então, medir é comparar. Quando você calcula a área de uma figura, então você está comparando com a unidade padrão, que pode ser qualquer uma dessas, metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado ou até mesmo hectare. Então, vamos ver como calcula a área de um quadrado. Então, esse quadradinho aqui que vocês estão vendo, ele foi dividido em quadrados menores. Em cada lado tem 4 quadradinhos. Então, a área dele, podemos dizer que é 4 vezes 4, que dá 16 quadradinhos. Então, cada quadradinho desse menor é considerado uma unidade. Então, de um modo geral, se você tem um quadrado de lado medindo L, então a área corresponde a L ao quadrado, L elevado a 2, que corresponde a L vezes L. Um exemplo, se você tem um quadrado que o lado dele mede 5 centímetros, então a área é igual a 5 vezes 5, que dá 25 centímetros quadrados. No caso do retângulo, considere esse retângulo verde. Ele foi dividido em quadradinhos, certo? No lado maior, na base, tem 4 quadradinhos. Na altura tem 2 quadradinhos. Então, dizemos que a área dele é 4 vezes 2, que dá 8 quadradinhos. Onde cada quadradinho desse é uma unidade de medida, né? De um modo geral, se você tem um retângulo de base B e altura H, então a área é B vezes H. Um exemplo, se a base medir 8 centímetros e a altura 2 centímetros, a área vai ser 8 vezes 2, que dá 16 centímetros quadrados. O paralelogramo é essa figura, a base e a altura dele. Então a área vai ser... podemos observar, transformar o paralelogramo em um retângulo, né? Veja. Então, transformando ele em um retângulo, a gente vai deduzir a fórmula. Veja só.
A altura continua a mesma, né? A gente tirou o triângulo que estava aqui do lado esquerdo, né? Recortamos ele e transformamos ele em um retângulo. Aí observe só uma coisa. A base, a gente pode dizer que é B, né? Então, de um modo geral, a base B e a altura H, então a fórmula vai ser a mesma. Base vezes altura, a mesma do retângulo. Um exemplo, você tem um retângulo de base 10 e altura 6. Então, a área vai ser 10 vezes 6, 60 centímetros quadrados. Agora, vamos ver a área do triângulo. Vamos deduzir a fórmula. Se você tem um triângulo de base e altura, podemos construir outro triângulo equivalente, formando um paralelogramo. Veja. Então, observe que esse triângulo que foi construído, ele tem um lado comum e ele é como se tivesse sido o mesmo triângulo invertido, de cabeça para baixo. Aí a altura continua a mesma e formou um paralelogramo, certo? Note que a área desse triângulo que a gente quer calcular é igual a metade da área do paralelogramo. E a gente já sabe que a área do paralelogramo é base vezes altura, né? Então, de um modo geral, se você tem um triângulo de base B e altura H, a área você vai multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Vamos para um exemplo? Então, se a base for 12 centímetros e a altura medir 8 centímetros, então a área, usando a fórmula, é igual a 12 vezes 8 dividido por 2. E a gente pode simplificar o 12 com o 2 para ficar mais fácil, que dá 6. Então é só fazer 6 vezes 8, que dá 48 centímetros quadrados. Então, gente, nesse momento você pode pausar o vídeo e responder como calcular a área dessas 4 figuras, pela explicação que você acabou de ver. Certo? Então, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha lhe ajudado de alguma forma. Um bom estudo, né? E até a próxima.